Bom dia, gente. Bom dia, Lenice. Oi, Edi. Aqui já é boa tarde, né? Embora esse seja bom dia, mas independente do momento que você vai estar assistindo, esse momento aí, seja bom dia, boa tarde, boa noite. Eu até esqueci que a Helenice está em Londres. Olha que chique isso. E eu no Brasil, então é bom dia e boa tarde, né? Exatamente. Mas é isso aí, a internet faz dessas coisas, né? Une o dia à noite e por aí vai. Bom, estamos aqui então para dar início ao primeiro capítulo deste livro incrível, maravilhoso, que nós estamos comentando a respeito, né? Porque o conteúdo já está aí. O livro de Augusto Cury. 12 semanas para mudar sua vida. Há uns dias atrás, tivemos uma apresentação onde a gente trouxe do que vamos tratar essas 12 semanas, né? Sobre o que a gente vai estar falando. Então, para quem não assistiu, pode ir lá e assistir, né? Criamos aí uma playlist onde tem o nome de As 12 Semanas para Mudar uma Vida. E estamos aí nesse desafio. Era para ser um momento na sala de casa, mas estamos aqui na sala da internet. É isso mesmo. Vai ser divertido, mas vamos lá. Gente, não é possível nós lermos aqui o capítulo na íntegra. Então, se você quiser aproveitar melhor o conteúdo, eu sugiro que adquira o livro ou baixe um PDF. Tem também no YouTube em áudio, para quem gosta, pode ouvir. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais, interagir com o grupo, nós temos aí um grupo de WhatsApp. Está fixado ali nos comentários. O grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e interagir com os demais, fazer também as suas perguntas, a gente estará respondendo, estará atendendo a necessidade de vocês. E nisso está também um questionário, porque ao final de cada capítulo existe um questionário onde você vai utilizar para trabalhar essas questões na sua vida. Perguntas que você vai fazer para você mesmo, para refletir a respeito e poder identificar se é possível você aplicar uma mudança, se o momento que você aplicou alguma ferramenta que a gente trouxe aqui, se isso trouxe efeito para você, se você já conseguiu melhorar. Então, esses questionários são muito interessantes. Em relação à live anterior, onde a gente fala sobre o conteúdo deste livro, também teve um questionário, uma autoavaliação. E este questionário é extremamente importante para você identificar qual é a tua situação atual. Como você te encontra emocionalmente? Será que está tudo bem? Está tudo certo? Como você está seguindo? Lá tem a opção de você marcar e identificar sintomas que o teu corpo está apresentando, e aí você vai poder saber como está a tua saúde mental, como está a tua qualidade de vida. Então, se você não assistiu, vai lá, assista, entra no grupo do WhatsApp e a gente vai estar enviando pelo grupo do WhatsApp os questionários, tá bom? E Di, eu queria só enfatizar a importância, né, das pessoas estarem fazendo, né, as tarefas, esse primeiro momento, né, da primeira live, porque daí ao final você vai poder identificar qual foi a melhora, né, qual foi a contribuição que houve nessas 12 semanas para a sua vida, e você vai poder testemunhar para nós e para as pessoas, né, qual a diferença que fez na sua vida. Por isso a importância de você parar e tire um tempo para você, para poder se autoavaliar. Inclusive, essa questão de fazer uma autoavaliação
e ter essa participação de você, não só nos ouvindo, mas de você, interagir com você mesmo, com o teu eu, isso vem de encontro com a proposta desse projeto do Augusto Cury. Porque a proposta deste projeto é fazer com que você gerencie as tuas emoções, com que você interaja com você mesmo, não só com as coisas externas, porque nós somos influenciados pelas coisas externas, e se a gente não souber gerenciar isto, nós somos dominados por elas, nós não governamos sobre nós. Então, o fato de agirmos, de pegarmos este questionário, de lermos, de nos questionarmos e responder alguma coisa, vai fazer com que você tome domínio de você. Que você realmente... Nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, sabemos sim. Só que nós temos autoridade que nos foram delegadas. E nós não podemos deixar com que a nossa vida seja governada pelas circunstâncias. Nós podemos assumir o controle sobre isso. E a gente vai estar vendo sobre isso dentro deste primeiro capítulo. Então eu quero aqui já trazer para você o título desse primeiro capítulo, que é Ser autor da sua história, o resgate da liderança do eu. Então, quando a gente fala... É uma proposta assim, e é bem forte, porque assim, é o que nós falamos na primeira live, né? Quem sou eu? Aí vem... A gente deixa a pergunta aí para você, né? Quem é você? Exatamente. Agora então temos o primeiro tópico deste capítulo, a vida. Grandiosa, belíssima e indefinível. O que ele traz aqui neste capítulo? Fala sobre a arte de pensar. E diz que as discriminações sempre mancharam nossa história. São um testemunho evidente de que não honramos essa fascinante arte. O que ele quer dizer com isso aqui neste capítulo? Ele fala a respeito de pensar, que nós não pensamos, na maioria, nós não somos ensinados a pensar. E aí, ele até tem em um momento aqui deste capítulo, ele fala sobre a questão do período de a gente estar pronto com essa arte de pensar. Ele diz que quando chega a nossa adolescência, é para nós estarmos já prontos, com a base construída. E a gente sabe não é assim, né? A gente então, sabe que não funciona assim, né? Não funciona. Porque a gente vem de uma geração que a gente é muito cuidado. Os pais, eles entendem como um cuidado com seus filhos em ditar aquilo que deve ser feito. E nós devemos olhar para isso na questão de auxiliar orientando, mas não inibir o pensamento. Então é esse o assunto, não é uma opinião nossa, mas é uma resposta de pesquisa realizada. O que ele fala aqui nesse livro não são coisas infundadas, são coisas que foram pesquisadas ao longo do tempo e testadas e verificadas como verdadeiras. Então aqui não estamos falando de um pensamento nosso, do que nós achamos, né, Helenice? Sim, existe um estudo por trás de tudo isso, né? E inclusive assim, nós sabemos que não é ensinado. Hoje está havendo uma preocupação com o emocional, né, do ser humano. Mais do que nunca nós estamos tendo acesso a tudo hoje. Mas nunca foi assim. Isso é tudo muito novo. Então, os nossos avós ensinaram aquilo que aprenderam para os nossos pais também fizeram a mesma coisa. E nós acabamos fazendo talvez o mesmo com os nossos filhos. Exatamente. Mas... E até onde que a nossa verdade é a verdade mesmo, ou é um achismo, ou é algo que alguém nos ensinou. Exato. Então é por isso que quando você fala que nós somos seres pensantes, mas o ser humano ele não é ensinado a pensar. Por quê? Porque você entra dentro de uma sala de aula quando criança, né, com a idade... Já com uma imposição de coisas, né? Um monte de imposição. Exato, porque você vai ter que seguir aquele roteiro, você vai ter que
seguir em estudo até terminar o ensino médio, você já tem que ir para uma faculdade e muitas vezes sem saber o que você quer ser. Isso, e não somos ensinados a construir. E tu sabe que me veio à memória agora a questão desses novos cursos que temos hoje à distância, e alguns não gostam, mas é uma prática que ajuda o ser humano a se desenvolver. Então eu queria compartilhar a experiência que nós temos aqui na Inglaterra, sabe? Talvez muitas pessoas não saibam, para mim também foi uma surpresa. Aqui na Inglaterra, os ingleses mesmo, a grande maioria, eles não vão para a universidade. Aqui quem cursa uma universidade são os imigrantes, sabia disso? Interessante. Porque eles têm porque a cultura deles, eles se propõem a quê? A grande maioria estuda até os 16 anos, que é o período do college, como se fosse o nosso ensino médio do Brasil, e aí eles vão para os cursos, porque um curso aqui de 6 meses, ele te permite atuar como um profissional, como se você estivesse cursando uma universidade muitas vezes, dependendo do curso. Então eles não ficam perdendo tempo em ficar 3, 4 anos dentro de uma universidade, até porque eles já são preparados durante quem inicia aqui o estudo. Então é uma mudança de cultura aqui, é diferente da nossa. É muito interessante, porque eu não sei se a expressão correta seria perder o tempo, mas que a pessoa pode até fazer a universidade, a gente cursar uma universidade, né? A gente tem graduação, tu tem graduação, eu também tenho, então a gente já esteve dentro de um curso universitário, estamos aí ainda estudando outras coisas, né? Mas sim, isso traz crescimento para a gente. A questão é o seguinte, é que as pessoas entram para dentro de uma universidade e se limitam àquilo que é lhes passado. Eu quis dizer para você assim, na questão de perda de tempo no seguinte sentido, de que eu não fui preparado para ser um profissional, e aí quando eu me deparo, quando eu estou lá no ensino médio, é que eu preciso fazer, então entra assim talvez até um desespero, porque eu preciso fazer alguma coisa, e a grande maioria não conclui o curso, porque não foi preparado para isso, entende? Então assim, não existe a maturidade também para saber qual é a profissão. Então, e daí o que acontece é que aqui desde a iniciação na escola, eles já são preparados para o curso que eles vão seguir, qual profissão que eles vão seguir. Então, eles já crescem nessa cultura, diferente do nosso, assim, que você a descoberta muitas vezes nem acontece, né? Às vezes é porque o pai ou a mãe impõe para fazer algo, né? Sim. Então, nesse quesito. Eu acredito, Helenice, que hoje essa questão aí já mudou um pouco aqui no Brasil, né? Sim. Porque temos os cursos técnicos que o segundo grau, no caso, já leva o indivíduo a cursar um curso técnico que lhe prepara um pouco mais para o mercado de trabalho. Mas a questão é que o aluno, ele entra, olha só, o assunto foi para esse caminho agora, né? O aluno, ele entra para dentro da sala de aula e ele é limitado àquilo que lhe é imposto. Não que ele não possa pensar e construir as suas próprias ideias, mas ele vem de uma construção nesse modelo, desde casa. O pai e a mãe diz o que ele deve fazer, dita o que ele deve fazer. Alguns tomam ações diferentes, pensam diferentes, e alguns pensamentos são errados, que às vezes precisam realmente ser auxiliados por um adulto para que não cometam erros. Mas outras ideias são ideias criativas. E da mesma forma são podados porque entendem que não deve fazer aquilo. E nessa ocorrência, eu vejo que causa-se bloqueios na mente desse indivíduo, aonde ele não expande a sua criatividade. E é isso que Augusto Cury, ele traz de alguma forma isso, porque a gente não é ensinado a pensar, a gente é ensinado a ser governado por uma adulta. Somos ensinados a executar dentro das regras, dentro de um sistema, né? Isso.
tá? Então, ele diz assim, ó, mais pra frente, na verdade, vem esse assunto aí, mas como a gente acabou entrando aqui, a gente falou sobre ele, né? Mas ele está relacionado a essa construção do eu, tá? Então, eu quero só mencionar algo aqui nessa sequência que eu li, aonde ele fala sobre, ele chama até de paranoia, a gente querer estar acima de outras pessoas. Quando as pessoas se colocam em posições de sou maior, sou melhor, né? Ele coloca isso como sendo uma paranoia que existe hoje no nosso meio. Como pessoas que se colocam acima, né? A gente sabe que existe a questão de níveis sociais, e, enfim, por aí vai. Mas ele diz que nós somos todos iguais. Inclusive ele fala sobre as questões, por exemplo, assim, eu vou falar agora, tu falou aí da Inglaterra, então os ingleses e os portugueses e os alemães, né? Aí ele cita aqui, nós não somos judeus, não somos árabes, não somos americanos, não somos brasileiros, não somos chineses. Nós somos seres humanos. Então, o que ele quer dizer? Para que a gente não trate o ser humano como uma cultura. Existe a cultura de cada um, existe a nacionalidade de cada um, mas isso não me faz diferente de você. Você hoje está em Londres, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, você na Inglaterra, mas isso não nos faz diferente. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Então nós não somos diferentes? Sim, nós somos. Na nossa construção, na nossa vida, a gente é de alguma forma, né? Mas ele está falando na construção da nossa mente, dos nossos pensamentos, eles são iguais, eles têm o mesmo mecanismo. É isso que ele quer dizer. É que psiquicamente a nossa essência é a mesma, né? Exatamente. É nisso que ele quer dizer. E eu vejo assim que e é isso que nós precisamos compreender, porque todos somos sujeitos às mesmas paixões, à tristeza, à alegria, às oportunidades. Então, todo ser humano, as oportunidades, elas estão aí, independente da sua classe social, da cultura, do lugar onde você vive. Mas o que nós queremos trazer para vocês aqui assim, muitas vezes, como a gente falou, as pessoas, elas são podadas, elas são maquiadas, e nós queremos trazer para vocês que nós somos seres pensantes e que nós podemos sim fazer diferente daquilo que é imposto para nós. Exatamente. Então, para a gente seguir aqui com os próximos assuntos, a gente precisa entender isso, né? As coisas à nossa volta, elas podem formar a nossa personalidade, mas eu posso modificar isso porque eu tenho a capacidade de fazê-lo. É isso que ele quer trazer para a gente aqui, que a gente tem essa capacidade. E no tópico seguinte, ele diz: todos somos artistas no teatro da nossa vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se apaixonar pela vida e pela espécie humana são condições fundamentais para ter alta qualidade de vida e sabedoria. E aí ele diz: a vida é uma joia única no teatro da existência. E que, como Augusto Cury, ele traz uma forma muito divertida isso, e não só nesse livro, para quem já teve o prazer de ler outros livros dele, e eu aconselho, que é uma literatura muito rica, só tu precisa conhecer um pouquinho do autor para entender a linguagem dele, porque a linguagem dele é assim nos livros dele. Então tu precisa se familiarizar com os termos. E ele leva meio que numa brincadeira, ele usa muitas expressões assim simbólicas, né? É divertido o jeito que ele escreve. E quando ele fala sobre o teatro da vida, eu não vou ler muito aqui a respeito, mas ele nos coloca como se a nossa mente, Helenice, fosse um palco
E aí você vê lá as figurinhas, os bonequinhos agindo lá no teu pensamento. Estão lá, né? Trabalhando, construindo a tua personalidade, construindo a tua vida. E você, quando os outros gerenciam isso, você fica ali só como espectador, só olhando, sem participar. E aí as tuas emoções te governam, fazem sucesso. Imagina aquele palco lá, e uns correm para um lado, outros brigam e assim vai. E tu ali só olhando, não faz nada. Até ele cita aqui, onde você está comentando, Edi, me chamou a atenção, que diz assim, ó, supervalorizamos uma minoria de intelectuais, artistas, políticos e empresários. Isso pode ser tão traumático quanto discriminar, né? Então, assim, respeitar e tomar algumas pessoas como modelo é saudável, mas supervalorizá-las bloqueia a nossa inteligência. É verdade. E é verdade. É exatamente o que você está falando. Aí nós ficamos lá na plateia e não subimos para o palco. Porque a gente só vai pela ideia do outro. Ah, o fulano disse, tá dito. Exato, é lei, né? É lei. Né? Ou então assim, ó, se inspirar em alguém que está à frente aí, tendo sucesso, e agora quer copiar e fazer tudo que ele faz. E às vezes você tem coisas ricas dentro de você e você deixa de explorar isso. E muitas vezes também, Edi, as pessoas elas acabam se frustrando pelo fato de, como você comentou, alguém que já está aí fazendo sucesso, que já está no auge, mas não para avaliar o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até lá. E daí a pessoa ela está ali na plateia e ela está bloqueada e paralisada e ela não está percorrendo o mesmo caminho para chegar até lá. Então eu vou olhar só quando a pessoa chegou no topo, mas o que ela fez? Então, e é isso também que eu acho que precisa ser avaliado. Exatamente, porque o que acontece é cada pessoa ela tem o seu ambiente e ela constrói aquilo de acordo com o que está na sua volta, né? E quando você entra numa situação como essa que você trouxe aqui, o indivíduo olha, vamos pegar como exemplo aqui a Helenice, né? A Helenice foi para Londres, tá com uma vida legal, bacana lá, tá curtindo, tá com a sua família. E de repente eu me espelho na Helenice e resolvo que eu quero ter uma vida maravilhosa em Londres. E de repente eu me jogo nisso. E talvez a minha vida maravilhosa não seria em Londres, seria em Portugal. Porque tem coisas que para mim me trariam mais prazer na minha vida, talvez até o meu conhecimento me traria mais sucesso para morar em Portugal. E aí eu me jogo para Londres porque eu vejo a Helenice e eu admiro ela. E aí eu me frustro, porque eu estou construindo algo em cima de alguém que tem uma história que não está se identificando com a minha história. E eu deixo de explorar as grandezas que tem dentro de mim, que me levariam a outros patamares. É um exemplo, assim, talvez, não sei se foi o melhor exemplo, mas só para contextualizar isso aqui, de que a gente pode explorar coisas que estão dentro de nós. E nós devemos nos questionar e trazer para fora habilidades que nos farão crescer e não viver por imposição. E assim, e você citou, eu acho que é muito válido o exemplo que você trouxe, Edi, porque muitas pessoas, quando eu vim morar para cá, até porque eu não imaginei que viesse morar para cá, por todo um contexto aí por trás disso. E assim, a grande curiosidade das pessoas é como você chegou até aí, o que você fez para chegar até aí? E muitas pessoas, existem muitas pessoas que têm vontade de morar fora do Brasil,
ou vir de outros países, mudar de país, enfim. Só que as pessoas, elas não se preparam para isso. Existe uma construção. E aí, agora eu vou partir para um outro exemplo da questão de habilidades, né? Vamos pensar em habilidades. Pessoas que têm habilidade para uma determinada função, que é uma habilidade inata, porque a gente fala da identidade da pessoa e fala das habilidades também. Então, quando ela tem alguma habilidade, e aí quando adolescente ou quando criança, ela é podada de exercer aquela habilidade, não porque seja ruim, mas porque a família entendeu que aquilo ali não vai trazer riqueza, dinheiro, vamos falar de dinheiro. Então você não faz isso porque tu vai seguir por esse caminho aqui, né? Vamos supor, vamos pegar duas coisas bem radicais, né? A criança tem uma habilidade artística e os pais querem que seja médico. São dois extremos. Vai frustrar, com certeza. Agora tu me diz assim, qual é a qualidade de vida deste jovem adulto em relação a isso? Se tem algumas habilidades, vamos continuar com esse exemplo, né? Da área artística, não seria melhor ter investido nisso, deixado ele soltar sua criatividade? A gente vê hoje, tem vários famosos, inclusive, e cresceram, e tem várias áreas. É que quando se fala em artes, já se pensa numa coisa meio vagabundagem, entendeu? Eu não estou falando que eu penso a respeito disso, mas a gente ouve as pessoas com essa mentalidade. Mas a arte, ela é muito ampla. E hoje a gente vê assim a arte muito forte em tudo. Se você precisar, por exemplo, de construir um bom Instagram, tu precisa de uma arte por trás disso. Se tu precisa um canal do YouTube bem construído, tu precisa de uma arte para isso. A arte, ela está presente no marketing. A arte está presente em tudo. Eu diria assim que a arte hoje é um fundamento do sucesso. Mas lá não foi sempre assim. Não foi sempre. E não foi sempre assim, né? Não foi sempre. Uns tempos atrás, nossa, nem se falava disso. Então a gente vê aí mentalidades que talvez não tenham uma saúde boa hoje, uma mente saudável hoje, por conta de coisas similares que não foram desenvolvidas. E aí o adulto, ele segue uma vida frustrada, talvez até numa profissão, numa atividade que se sente oprimido, vai para aquele trabalho debaixo de uma tensão, porque aquilo não traz alegria. Então, tu vê que a gente já começa a ir agora para um lado aonde você começa a identificar motivos de muitas frustrações, de muito estresse, de muito esgotamento. Então, por isso é necessário o autoconhecimento para saber em que ponto, aonde teve origem isto, para você poder reorganizar a tua vida e poder fazer isto. Então, é interessante a forma como o escritor aqui ele nos leva a voltar e refletir sobre nós mesmos. E daí ele diz assim, em uma parte aqui desse capítulo, ele diz assim, olha, assuma o palco, entre no palco. Então, deixa de ser espectador e entre no palco e governe esse negócio. Coloca as suas pecinhas em cada lugar. Ó, camarada, você tá aí e o teu lugar não é aqui. Você vai ficar sentadinho aqui agora e o outro lá vai falar. Mais ou menos assim. Mas, Edi, as pessoas, elas querem saber como fazer isso, não é? Eu queria até citar aqui um exemplo de uma experiência minha. Uma empresa onde eu trabalhei, onde eu coordenei uma equipe
e onde essa equipe, esse setor, ele foi criado com pessoas, para as pessoas que voltavam de licença médica porque estavam em depressão, estavam com crises de pânico, com problemas nas mãos, um problema de labirintite, casos assim bem difíceis. Elas voltavam de licença e iam trabalhar nesse setor comigo. Só que foi uma escola para mim, porque havia muita cobrança de venda, né, para vender produtos. Eles tinham que atingir metas. E eu consegui, sim, e foi Deus que me levou a aprender tudo isso, a fazer um estudo para poder tirar, sabe, essa essência de cada um deles. Porque eles não sentiam que tinham valor em nada. Eles eram assim, eram colocados todos, tipo, digamos assim, dentro de uma caixa e todos tinham que ser iguais. E ali eu aprendi que não era assim. Então ali eu fui aprendendo, eu fui estudando cada um deles. Era uma equipe com 15 pessoas, mas cada um tinha uma habilidade. Então, mas quando eles você não ajudava... são, só interrompendo um pouquinho, eles não eram iguais na questão da construção que já tinha existido, mas eles eram iguais no funcionamento da mente. Sim, só que eu quero entrar no caso das habilidades, né? Que nem, por exemplo, você citou o exemplo das artes, por exemplo. Eu, por exemplo, não sou nada artística, entende? Então, assim, mas eu tenho outras habilidades. Então, quando eu trabalhei nesse setor, então foi assim, para mim foi riquíssimo, porque eu consegui ali compreender o ser humano, de que cada um tem uma habilidade e que todos têm uma capacidade. E aquilo trazia, assim, trouxe uma motivação para que eles não desistissem deles mesmos. Isso é identificar os seus valores, né? Porque as pessoas às vezes não sabem os seus valores. Quais são os seus valores pessoais, né? Sim. E aí, então, essa prática que você desenvolveu, você conseguiu identificar, ou pelo menos instigar eles a pensar sobre os seus valores? Então, porque até tem aqui tem uma parte desse capítulo que um eu doente, sem estrutura e maturidade, ele é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. Mesmo intelectuais, executivos e líderes sociais podem ter um eu doente ou imaturo. Então você veja como é algo assim... Quer dizer, mesmo que tenha estudo, mesmo que seja alguém bem preparado, segundo a sociedade, pode ter um eu imaturo. Sim, e doente. E quando a gente fala em imaturidade, é alguém que age de uma forma sem pensar. A gente diz assim, é imaturo, nem sabe o que está fazendo. Não tem uma construção sólida. Tem uma outra parte aqui que ele fala assim, o eu é a nossa capacidade de analisar as situações. Que às vezes a pessoa pergunta assim, mas o que é o eu? O eu. O eu é o que rege a tua identidade, a tua personalidade. Então vamos voltar lá. O eu é uma capacidade, é a nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar as emoções e governar os pensamentos. Quando a gente tem falado muito nesses últimos dias a respeito de Gênesis 1, né? Quando fala sobre que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e aí tem ali a parte aonde Deus fala que deu governo para o homem sobre tudo que está sobre essa terra, sobre os animais, enfim. Então esse governo, quer dizer, é para as coisas externas? É para as coisas externas.
Mas se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também temos um governo na nossa mente. E daí, olhando aqui para o que o escritor escreve, é isso? Eu gosto muito de citar José do Egito. Ele é um exemplo de governo, porque ele, né, foi vendido como escravo, mas dentro da casa de Potifar, como na prisão, ele governou. E estava preso fisicamente. Mas não emocionalmente, nem não estava. Quer dizer, era ele sabia quem era. Exatamente, é exato isso aí que tu falou. Porque ele sabia quem ele era e ele governava sobre as suas emoções. Eu só quero mencionar aqui um outro pensamento aqui do escritor, que ele diz assim, ó, um eu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso. Olha só, já dá para alguém se espelhar aqui e ver como é que está, né? É indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. Quer dizer, vem um pensamento que te coloca para baixo, vamos usar uma expressão popular aqui. Vem um pensamento que te coloca para baixo e se entrega, não consegue gerenciar sobre aquilo. Não consegue se impor sobre aquilo. Tá, mas aí as circunstâncias não são favoráveis. Como eu tenho uma professora que ela fala bastante a respeito da influência externa, né? As coisas à nossa volta que gerenciam o nosso estado de espírito, as nossas emoções. Eu até concordo. Mas eu tenho que ter o domínio sobre isso. O que a gente chama de não absorver essas informações externas e ter o governo. É o equilíbrio. É uma coisa fácil, Helenice? Não é, né? Não é fácil. Não, e por isso que nós precisamos do autoconhecimento e também entender como que funciona o nosso cérebro. Não sei se você que está nos assistindo sabe como funciona, né? Porque 5%, que é a parte frontal do nosso cérebro, é a parte consciente. E 95% que é o restante é inconsciente. E é no inconsciente que fica a memória. E tudo vira memória no nosso cérebro. Mas aí a questão a minha pergunta para você é, que tipo de memória você quer armazenar no seu cérebro? Você quer ter um cérebro sadio ou doentio? E se você soubesse que é possível, você decide o que você vai absorver. Então isso é fantástico quando você descobre isso. Você me levou agora para um texto que eu vou ler. Inclusive eu li hoje pela manhã, que está no livro de Filipenses. Olha só, a Bíblia, ela traz tudo isso que a gente fala. É porque a ciência e a fé, ela caminha junto. Exato. Então, se a gente fizer isso em paralelo com alguma leitura, vai ser muito bom, vai ser mais fácil. No livro de Filipenses, no capítulo 4, tem um texto muito interessante que diz assim, ó, no versículo 8: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Por quê? Por que ele fala isso aqui? Porque lá no versículo 6 ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele orienta aqui, o texto da palavra de Deus nos traz isso, que nós devemos ocupar então a nossa mente com essas coisas. Então agora o que a Helenice falou a respeito do nosso inconsciente é aquele monte de informação que a gente vai jogando para lá durante o dia. E a gente precisa passar essas informações por uma seleção. E não deixar simplesmente só ir para lá e vou absorvendo. Chega o final do dia, o que acontece? Eu vou trazer aqui o resultado
de pessoas que eu tenho visto aí, ó. E em alguns momentos até a gente mesmo, né? Quando você fica absorvendo essas coisas e só jogando lá para tua memória e não administra isso, chega ao final do dia, você está tenso, com a tua musculatura rígida, afadigado e fez quase nada naquele dia. Isso é absorver coisas que não te interessam, que não vão fazer bem para você. Então, quando nós temos esta habilidade de gerenciar o nosso eu e gerenciar as nossas emoções, ter um controle sobre isso, assumir o palco da nossa vida, vamos ficar usando a linguagem do Augusto Cury aqui, que é divertida, né? Quando tu te encontra numa situação como essa, pensa, poxa, alguém está me governando. Eu vou entrar nesse palco e vou tomar a frente disso. E vou introduzir coisas boas. E vou fazer um momento de reflexão, de relaxamento. E vou trazer informações boas para a minha mente. E logo você se encontra relaxado. Parece simples? E é simples. É mais uma questão de decisão, de querer, de fazer. Então, por exemplo, quando terminar esta live, eu vou entrar no grupo do WhatsApp e eu quero o meu questionário. E eu vou fazer esta tarefa, porque é minha essa tarefa. É uma atitude de mudança. E ele diz ainda aqui, Helenice, só para concluir, que estas pessoas que nós lemos aqui, que são os intelectuais, os executivos, os líderes sociais, eles podem ser ótimos para tratar problemas externos, mas na sua maioria não sabem resolver os seus problemas internos. E aí a gente vê pessoas que estão bem posicionadas e com muitos conflitos, tomando antidepressivos. Não que não seja necessário em algumas situações, mas às vezes são coisas que podem estar relacionado à falta de governo das suas emoções. Adoecem, mas nunca foram buscar a origem. Mas aqui estamos hoje para instigar você a pensar, a fazer uma reflexão, uma introspecção. E aqui na sequência diz assim, que nós somos construídos pela carga genética e pelo ambiente educacional e social, que é representado pelos nossos pais, professores, amigos, colegas, escola, televisão, uma série de coisas. Só que na sequência diz assim que nós somos construtores da nossa personalidade através da liderança do eu. Então é muito comum nós nos depararmos com pessoas que ouviram coisas dos seus pais, né? Muitas vezes palavras de que você não ia conseguir, que você não poderia, que isso não era para você, e isso te bloqueou lá na sua infância. Para cada um, assim, é que cada ser humano ele vai reagir de uma maneira. Uns bloqueiam e outros usam isso para provar o contrário. Mas precisa haver um equilíbrio em tudo isso. E realmente buscar, quando nós estudamos aqui, nós vemos que nós somos, psiquicamente nós somos iguais e que está disponível para todos o acesso e que você que precisa filtrar aquilo que vai virar memória aí na sua mente, e daí nós precisamos olhar para o nosso eu mesmo e não ficar olhando para aquilo que falam a nosso respeito, aquilo que acham. Muito importante, e se nós não tivermos esta compreensão, pode dificultar o alcance do bom resultado, né? Isso vai interferir, com certeza. E aí te paralisa. Até porque, né, na psicanálise nós aprendemos que todo excesso remete a uma falta. Então, se existe uma atrofia aí da sua caminhada, ou se você avança muito, se você empenha muito esforço em alguma coisa, não é só no trabalho, às vezes existe excesso. As pessoas, elas comem em excesso, ou pessoas que não se alimentam, né, está relacionado às emoções, ou se empenha, estuda muito, ou trabalha muito, como ele comentou na live anterior, pessoas que não conseguem ficar dentro da sua casa. Então, existe muita disfunção. Então, realmente é o momento de você parar para observar qual é o cenário atual da sua vida. E o que você vai fazer para mudar isso? Você vai permanecer vivendo aí a gente fala nessa caminhada dos altos e baixos, aí você não consegue seguir uma linha, né, e avançar, e vai ficar olhando o outro avançar e você não consegue. Então, é uma decisão sua, né? Por isso a importância, né, de você realmente executar essas tarefas e se autoavaliar. Ele diz aqui, já indo mais lá para frente, ele diz que ele nunca conheceu ninguém que fosse 100% saudável. Que mesmo aquelas pessoas que são mais
calmas têm momento de impaciência e pessoas muito tranquilas também têm seus momentos de ansiedade. Porque somos seres humanos e passamos por instabilidade. Então o fato de às vezes ser calmo não quer dizer que não existe uma doença ali. Falando doença não no sentido de doença, mas algo que está ali prejudicando o teu bom estado mental, a tua qualidade de vida. E vou usar aqui as palavras dele que ele diz ao final aqui dessa parte, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Mestre dos Mestres. Ele diz assim: você pode adiar muitas coisas na sua vida, mas não a decisão de ser autor da sua própria história. Então aqui é uma questão de escolha agora, né? Somos todos adultos e temos o poder de decisão na nossa mão. Ou a gente decide de continuar como está, sem aproveitar a beleza da vida, ou a gente decide de assumir a posição no palco da nossa mente e governar sobre isto, mudar a qualidade de vida, que é péssima na maioria das vezes. E esta qualidade de vida, ela não fala de dinheiro. O dinheiro ele vem, claro, e é necessário, mas a gente fala aqui na tua qualidade de vida como pessoa, como estado mental, alegria, satisfação. E quando você tem todas essas coisas, obviamente o financeiro ele vem também. Ele vem como porque a gente precisa aprender a ter leveza na nossa vida. As pessoas estão carregando muito peso e a vida ela está se tornando cada vez mais pesada e não foi para isso, né, que nós somos criados. Mas agora então, Helenice, para concluir aqui o nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre como Jesus ele se portou e deixou um exemplo em relação a este gerenciamento da memória, dos pensamentos, a esse governo das emoções. Ele traz aqui exemplos, inclusive, de como Jesus ele se posicionou diante de situações que foram até intrigantes, né, para os dias atuais. Uma época onde não se tinha muito estudo, não se tinha praticamente nada, ou muito pouco, sei lá, a respeito de gerenciamento de emoções. As pessoas faziam o que faziam, como queriam fazer, como pensavam de fazer, mas não tinha aquele governo, né? Hoje ainda não tem, mas naquela época eu diria que é menos ainda, porque hoje já se faz estudos a respeito, já se pesquisa, já fazem-se experimentos, mas naquela época não. E mesmo assim, Jesus foi um exemplo, deixou um exemplo para nós. O que nós temos aqui então seria a parte onde fala sobre o Mestre dos Mestres e qualidade de vida. Eu sei que está um pouco longa esta live, mas eu peço aí que você aproveite ao máximo. Se for necessário, faça uma pausa, tome um cafezinho e volte e continue assistindo. Então, é muito lindo, né, quando nós nos deparamos com Jesus a respeito das emoções. Uma parte que diz assim: nós desistimos de quem nos decepciona e para ele ninguém era incorrigível. Teriam tantas chances quantas fossem necessárias. Ele cria que valia a pena investir em cada ser humano, ainda que a sociedade quisesse eliminá-lo como lixo social. E aqui é citado o exemplo da prostituta. Quer dizer, ele dava valor para as pessoas, mesmo que a sociedade não desse, porque ele enxergava além do ser humano, né? Ele enxergava uma mente capaz. Então, porque hoje não é diferente. Aqui no livro ele cita que o que dá, na verdade, assim, hoje nós podemos dizer assim, o que dá ibope? É tragédia, é violência, é isso que atrai uma grande audiência, não é? Só, né, aqui ele cita também que gemidos de dor, traumas, hematomas. Então essas coisas é que realmente atrai a audiência. Até por uma manipulação, porque naquela época também as pessoas eram manipuladas a isso. Elas eram introduzidas a curtir, digamos, aquele horror que estava acontecendo. Né, só que foi tão interessante porque ele aqui, o que ele faz aqui o que ele lança? Que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Ele lança isso para os fariseus. E aí constrangeu todo aquele povo. O fato precisa haver esse choque de realidade de que nós não somos perfeitos e que existem pecados que eles são visíveis, mas existem pecados que são cometidos que eles não estão aí para todo mundo ver.
Mas Jesus instigou eles a pensar, né? Ele levou a praticar a arte do pensar aqui. Porque eles faziam aquilo por impulso, eles não pensavam, só faziam porque era comum da época fazer. Então estavam ali se divertindo. Sim, a gente chama isso de crença limitante, né? Era para fazer dessa forma, então vamos prosseguir fazendo dessa forma. Mas Jesus aqui, ele trouxe para que eles pensassem e para que eles se autoavaliassem também, não é? E só que ele teve um olhar diferente para essa prostituta. E o que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina a respeito do amor, a respeito do perdão. E é isso que Jesus ele quer trazer para nós, né? Então, quando nós temos as nossas emoções, elas estão alinhadas, nós estamos em equilíbrio, nós conseguimos ter um olhar diferente. Então, Jesus nessa situação aí desta mulher, desta cena, o que acontece? Ele vê aquela cena toda acontecendo e eu imagino que Jesus fica ali observando. E aí tem algumas regrinhas que a gente deve adotar, tipo, tem inclusive algumas técnicas que são utilizadas para a gente gerenciar as emoções. Quando fala assim dos 10 segundos, dos 15 segundos, e nos leva então a pensar. Pensa antes de agir. Então essa é uma técnica, inclusive, que a gente aplica quando se trata de controle das emoções. E mesmo Jesus, ele não tendo um estudo como estão os estudos de hoje, ele era um mestre nato. Ele era filho de Deus, mas ele viveu como homem e tinha uma mente como a nossa mente. Então, quer dizer que ele está mostrando ali a capacidade que nós temos de gerenciar sobre as nossas emoções em um momento oportuno. Porque quando aqueles homens, eles chegaram ali com aquele instinto de apedrejar aquela mulher, eles vieram com uma mente construída por outras pessoas, por uma sociedade. Uma sociedade que via aquele ato como algo criminoso, algo ruim e que deveria ser punido. E agora eles chegam ali, eles veem Jesus falando de amor, falando de bondade, e dizem, agora nós vamos pegar ele. Vamos instigar ele a isso. Então, essas pessoas vamos analisar a mente dessas pessoas no contexto do que a gente falou até agora. A mentalidade dessas pessoas, elas estavam construídas, as figurinhas lá no cérebro deles, vamos pensar no palco aí, eles estavam sendo governados por uma lei local. E agora eles vêm ali só para fazer o que está construído na mente deles, mas nunca refletiram sobre isso, se era certo, se era errado. Eles só faziam. Como a gente faz com muitas coisas. A gente só vai lá e faz, mas não pensa. E aí Jesus, quando ele olha para eles, e eles vêm com esse questionamento, instigando Jesus, bom, se você apedrejar disser que sim, que apedreja, vai contra aquilo que você está falando. E se você disser que não, você está indo contra a lei. Olha só, que negócio, eles colocaram Jesus numa prensa. E agora imagina se fosse nós, numa situação como essa. Primeiro, Jesus foi interrompido. A primeira coisa, eu estou aqui falando e chega alguém e me interrompe, né? Lá dentro já fica uma raiva, né? Já vem esse pensamento, ó, mais um personagem lá para os meus pensamentos, a raiva. Aí, eles vêm e trazem um assunto contrário àquilo que eu estou falando. Vem outra indignação, entra outro personagem no meu palco, no palco da minha mente. Vamos pensar assim. Agora, o que acontece? Jesus começa ali a escrever na areia alguma coisa. Mas esse era um tempo necessário para fazer eles pensar.
O que Jesus instigou? O que Augusto Cury fala. Sobre instigar ao pensamento, pensar. E a nossa proposta aqui hoje é fazer você pensar sobre as ações. 1, 2, 3, 4, lá vai até 10. Não deu 10? Eu já digo assim, ó, não deu 10, não é suficiente? Conta até 20. Volta a contar. E volta a contar. O que você faz quando você faz esse exercício? Você vai refletir e assumir o palco da tua mente. Entra no palco da tua mente e governa isso. Porque quando a gente fica ansioso, fica chateado, a gente fala o que não deve, não é assim, Helenice? É exatamente isso, porque aqui diz o seguinte, Di, que o que Jesus faz com que eles saiam da esfera instintiva do desejo de matar para a esfera da razão. Né? Jesus instiga eles a pensar. É onde você se torna aqui um artesão da inteligência, ele fala aqui. Os artistas da nossa mente. Porque precisa de criatividade aqui, né? Tem coisa que tu não aprende numa escola, tu precisa ir praticando. Então, assim, de acordo com o comportamento, era a atitude que eles tinham. E Jesus, ele está realmente fazendo com que eles parem para pensar, para avaliar com a razão e não com o instinto do desejo de querer matar, porque agora eles estavam acostumados a isso. Agora me diz, se Jesus não tivesse pensado, será que o resultado seria outro? Seria fatal. E se Jesus não tivesse feito eles pensar, será que eles teriam capacidade de tomar a atitude que eles tomaram? Não, eles com certeza eles estavam acostumados a agir dessa forma, dessa maneira do desejo de matar, né? Porque era algo da lei. Exato. Inclusive, o que ele traz ali dentro desse livro em relação a isso, que se a gente usasse desse mecanismo com situações que a gente vivencia ou muitos vivenciam com pessoas que são agressivas, poderiam mudar a situação. Porque a pessoa precisa pensar, para aí, pensa, te acalma, né? E às vezes a gente usar essa expressão pensa e te acalma não resolve. É necessário agir com inteligência. Aí vem um outro personagem, né? Aí imagina você no palco, vamos pegar a história de novo do Augusto Cury. De novo, você no palco, assume o palco e fica analisando. Esse é o teu momento de pensar, né? Fica analisando, tá contando até 20, olhando as pecinhas que estão ali no palco. Eu preciso da inteligência agora. Esse camarada, só com essa fala não vai resolver. Eu vou usar um outro argumento. E eu imagino... Outra estratégia, exatamente. Aí eu imagino Jesus ali. Imagina se Jesus ocupando o palco da mente dele. E agora ele olha assim, eu vou fazer esse camarada pensar. Eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta, eles vão ter que me responder. E aí, a resposta deles foi não em palavras, foi em atitude. Mas aí houve a mudança, aí que houve a troca, né, porque os fariseus, eles estavam no palco e Jesus estava na plateia. Quando Jesus lança essa pergunta para eles pararem para pensar, quando eles precisam ali analisar, né, aquela pergunta, quem que vai para o palco? Jesus. Aí muda, o cenário muda, ele passou a governar. Isso, então a gente precisa de uma ferramenta que é a inteligência, né? E a gente precisa desenvolver isso, e isso a gente desenvolve na prática, nas nossas atitudes. Gente, alguma coisa a mais a colocar, Helenice? Vamos encerrar o nosso conteúdo? Então, assim, o meu questionamento para você que está nos assistindo aqui é o seguinte: o que você faria nesse caso? Você aceitaria que essa prostituta ela fosse apedrejada? Você seria a favor disso? Aí entra aquela questão de a gente julgar todos como iguais. Aliás, nem é julgar, né? Mas olhar a todos como iguais para não julgar. Aonde entra a questão da discriminação, né? Então, Jesus mesmo, vindo como ser humano, como homem na Terra,
ele tinha a compaixão pelo ser humano. Ele tinha um olhar diferente, ele tinha um olhar de amor, ele tinha um olhar onde ele não julgava e não havia a discriminação. Porque no início, quando eu comecei a falar sobre Jesus, ele diz ali que ele não tem olhar, ele tem olhar para nós que existe sim alguma forma de mudança, existe sim alguma maneira de eu ser melhor. Ele acredita no ser humano e nós precisamos acreditar que tudo é possível para o ser humano. Isso. E aqui, como a gente disse lá na nossa apresentação, que nós não estaríamos falando de religião, ainda não estamos falando de religião. Nós estamos falando sobre a pessoa Jesus e que ele, quando ele viveu como homem, ele nos mostrou que é possível, que é capaz que existe essa possibilidade de nossa mente, de nós como seres humanos, amar o nosso semelhante de igual forma. É possível. E é possível mudar circunstâncias se nós assumirmos o governo. Então, quer dizer Mas para isso, Edi, nós precisamos nos amar primeiro. Exato. Se nós não nos amamos primeiro, nós não conseguimos ter um olhar de amor para o outro. Exato. Nós teremos um olhar e o amar-se a si mesmo é cuidar de si, é cuidar da sua saúde mental, é cuidar do seu bem-estar, do seu jeito de viver, que seja um jeito saudável, né? E aí então a gente vai poder expandir esse amor, senão não vai funcionar. Helenice, vamos encerrando então esse nosso encontro e nós teremos ali disponível então no grupo do WhatsApp as perguntas. Nós temos aqui 2 painéis de pergunta que serão muito interessantes, aonde você vai poder estar olhando para dentro de si e escrevendo algumas coisas a teu respeito. Inclusive, ele sugere aqui, por exemplo, você fazer uma espécie de relatório da tua vida, das tuas emoções, né? E ele fala aqui assuntos que a gente já tratou aqui dentro desse capítulo. Por exemplo, ele pergunta aqui assim: você se sentiu ou se sente inferior às pessoas? Então, são várias perguntas. O primeiro painel ele tem 6 perguntas e o segundo painel tem 7 perguntas. É uma forma para você te conhecer. Tá? Então é maravilhoso isso aqui. Nós vamos encerrar e fica no aguardo do segundo capítulo. Eu sei que é longo, mas será de grande proveito para a tua vida. Vou agradecer, Helenice, e gratidão também pela tua presença aqui, pela tua contribuição em estar aqui com a gente. Também quero agradecer pela oportunidade, dizer que está sendo muito bom estarmos aqui nesse momento, nesse tempo, aprendendo juntas. E que esse tempo seja proveitoso para você que está nos assistindo. Pai, gratidão por este momento, por esse tempo que nós estivemos aqui na tua presença. Que todas as pessoas que estejam assistindo esta live possam levar isso consigo como não só uma live simplesmente, mas como um conteúdo para a mudança de vida, para a mudança de rota. Que eles possam aprender a gerenciar as suas emoções, possam praticar tudo que nós falamos aqui hoje. Que isso venha trazer, Senhor, uma qualidade de vida melhor a todos e nós abençoamos a cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, até a próxima. Até a próxima, gente. Compartilhe com outras pessoas para que possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. E quem puder, adquira o livro, né? Vamos prestigiar o autor aí. Estamos fazendo esse trabalho e se tu quiseres, faça isso também na tua sala de casa. Até a próxima. Até a próxima.